Quando falamos em planejamento para 2026, é também relacionado ao seu executivo de futebol. E nos últimos anos, o CSA tem tido uma alta rotatividade. Por que que isso está acontecendo? Será que o CSA errou em todos? A gente vai conversar isso aqui no vídeo de hoje, então solta a vinheta aí, vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto? Agora vamos embora pro vídeo, porque o GE, há uns dias atrás, fez um levantamento e nesse meio tempo, né, o CSA trouxe de volta o Carlos Bonatelli como um consultor esportivo, né, mas na prática, assim, não é muito diferente do que faria um executivo de futebol, pelo menos nesse momento, né, tá conversando com os jogadores, né, acertando tudo que tem que acertar aí com os atletas que ainda têm vínculo com o CSA, né, então nesse momento em que as coisas ainda estão muito obscuras, em que o CSA está investigando muita coisa, né, em que não se sabe quem é que vai ser o presidente, o Bonatelli meio que vai tocando essa parte aí do futebol, né, que não pode parar. Então, agora a gente vai trazer o levantamento do GE e conversar um pouco sobre o executivo e do porquê que o CSA não pode errar nesse quesito. E nos últimos anos tem sido quase que um cemitério aí, né, de executivos de futebol, né? Alguns vão e dão certo em outros times, mas quando vêm para cá acabam não rendendo, né? Ou não acabam dando o resultado esperado. Então vamos trazer aqui o levantamento do GE. E o levantamento do GE trouxe que o CSA nos últimos 3 anos, né, trouxe 9 executivos de futebol. Só que no caso foram 10, tá? Aqui, se vocês forem ver, eles não colocam o nome do Felipe Ximenes. Eu fiz aqui esse levantamento, eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando aqui os meus stories, né? Quem já me acompanha aí nas redes sociais, já viu que eu coloquei esse dado. E o Felipe Ximenes, ele ficou pouco menos aí de 2 meses, né? Ele ficou 50 dias, 50 e poucos dias, né? Ele ficou pouquinho tempo mesmo. Ele ficou do dia 16/5 de 2022 ao dia 8/7 de 2022. Ele saiu realmente, eu não diria que escorraçado, mas assim, era uma expectativa muito grande, né? O Omar, na época, foi lá buscar, ele tem muitos cursos, ele tem um nome, né, muito grande no mercado, então quando o CSA vai buscar, tinha uma expectativa muito grande em cima dele. E realmente não supriu nessas expectativas, saiu muito mal realmente aqui do Centro Esportivo Alagoano, com um clima péssimo, e o CSA caiu naquele ano, então ainda piorou mais a situação. Mas antes dele teve o Ítalo Rodrigues, de julho de 2021 a maio de 2022, tá? Ele não dá pra dizer que ele fez uma má passagem aqui pelo CSA, mas entre aquelas mudanças, pô, primeiro vai tirar o Moza, primeiro vai tirar aí o executivo de futebol, o nome do Ítalo caiu antes. Ele conseguiu o título, né, da Série B com o Vitória. Ele sobe com o Vitória no ano seguinte. Então, é um dos casos que a gente vai ver aqui que o nome talvez não, o nome era bom, só que aqui, de fato, não deu certo, né? E você teve aqui o Herbson Paulino, mas aqui você lê Raimundo Tavares, tá? O Herbson Paulino, ele veio, que é o bicudo, né? Ele veio aí junto com o Raimundo, né? Antes dele teve o Felipe Ximenes, né? Aí Sid Clay Menezes já foi, né, lá para montar o time da Série C, né? Ficou pouquíssimo tempo também, tá? Aí Daniel Kaminski também pouco produziu aqui, né? Esses nomes, inclusive, o Daniel Kaminski eu lembro que tá na Série C. Eu não lembro qual o time, mas que ele tá na Série C, isso eu lembro, porque o CSA jogou contra
contra o time aqui no Rei Pelé, e ele tava lá, eu lembrei da fisionomia dele, né? Mas o Sid Clay Menezes e o Bicudo, sinceramente, eu não sei onde tá. Alarcon Pacheco, né? Que foi o resgate do Azulão 2, né? Tinha também muita expectativa, mas aqui o Alarcon, ele vinha de trabalhos que não empolgavam tanto. Então, esperava-se que aqui no CSA ele desse certo, mas acabou não conseguindo. O CSA ficou fora ali da Copa do Nordeste, né? Caiu na pré-copa contra o Iguatu. Não foi bem no Alagoano, não passou de fase no Alagoano. Copa Alagoas quase também, que vai pro buraco, então não ficou. Marquinhos Mossoró ficou ali naquele meio termo, né? Mas Marquinhos Mossoró que fazia um trabalho na base. Aí o Rodrigo Pastana, que eu acho que desses todos foi o que deu mais certo, entre aspas, não nessa última passagem. Nessa última passagem, realmente, que ele ficou muito pouco. Ele ficou mais tempo como um executivo EAD, né? Foi um executivo à distância. O CSA, não sei se algum outro time tinha essa categoria, mas o CSA aparentemente inventou aí esse executivo à distância. Não deu certo com ele à distância, e quando ele ficou, passou pouquíssimo tempo, né? Acabou tendo ali divergências, né, com o Luciano Lessa, enfim, todo o clube, né, de como que iria tocar. Ele tem um estilo muito particular, né, de gerir o futebol, né? Fica tudo basicamente nele e, enfim, acabou tendo essa divergência e ele acabou saindo. Mas eu acho que de todos, ele foi o último que deu certo, né? Mas não nesse recorte. Ele deu certo lá em 2020. Né, quando ele traz o Moza, o CSA quase sobe, né? Ele ficou de 20, do meio de 20 até o meio de 21, eu acho, se eu não tiver enganado. Eu acho que ele é substituído pelo Ítalo Rodrigues, se eu não tiver enganado, tá? Minha memória pode estar falhando, mas realmente essa pesquisa, no caso da primeira passagem do Pastana, né, até ele ir para o Cruzeiro, aí eu sinceramente eu não recordo a data exata, mas ele foi o último que a gente pode dizer que deu certo. O Ítalo Rodrigues também não dá pra dizer que deu errado. A saída dele é porque realmente tem ciclos, né? Ciclos se encerram. Mas ele ficou aqui até 2021, né? Ele sai em maio de 22, o CSA quase sobe com ele à frente, né, do futebol, levando em conta aqui as datas. Então, assim, dá pra dizer também que o Ítalo Rodrigues deu certo no CSA. Acabou não subindo por detalhes. Aí você tem aqui o Carlos Bonatelli, né, que ficou de junho de 2024 a dezembro de 2024, né, ele sai. E aí depois o Jadson, que já estava junto do Bonatelli, né, o CSA tinha aí em 2024, com a saída do Pastana, o CSA teve um futebol gerido por várias mãos, né, por várias cabeças, né? Você tinha o Bonatelli, você tinha Luciano Lessa e você tinha o Jadson Oliveira, né, que era coordenador de futebol. E aí, com a saída do Bonatelli, ele vira executivo, e aí fica essa dupla dele com o Luciano, até o Luciano sair, né? Com toda aquela questão do Igor Magalhães, e aí o Jadson fica sozinho e, enfim, todo o final da história, né? Vocês já sabem. O Carlos Bonatelli voltou para o CSA, só que ele volta como consultor esportivo e não como executivo de futebol. E aí é onde tá o ponto dessa história toda. E do porquê desse vídeo, Paulo? Porque já agora, se o CSA não sabe nem se vai ter presidente. Aqui vem o meu ponto. A gente vai ter que ver o que é que vai ser dito aí nessa coletiva de imprensa que tá marcada para amanhã, tá? Se você não tá por fora disso, vai ter uma coletiva, né, amanhã para mostrar todo o balanço, né? O CSA vai a junta, né, que tá tomando conta do CSA hoje. A ideia, né, é tirar dúvidas aí dos torcedores da imprensa, mas se você quer saber um pouco mais sobre isso, vai estar aqui em cima ou no final desse vídeo, você consegue assistir tranquilamente, tá? Mas independente do que acontecer ali, né, se vai ter nova eleição, se vai ser dito que quando é que vai ter eleições, se não vai ter eleições, vai ser batido o martelo, que essa junta vai iniciar realmente o trabalho do CSA, agora é algo que não dá para ficar olhando
as coisas acontecerem. Como eu já disse, o CSA vai acabar pegando os jogadores, o final ali do mercado, né? Os jogadores bons estão todos se empregando já, estão todos olhando aí já outras situações. Os clubes já estão se movimentando e pensando em 2026, né? Óbvio que ainda vão surgir boas oportunidades do mercado. Sim, né? Vão ter jogadores que vão terminar agora a Série C, que dependendo de como você veja, consiga convencer ali no projeto, pode ser que você consiga trazer para uma Série D, aí depende muito de como o CSA vai para o mercado. Se ele vai agressivo, se agora é um momento que não vai permitir, o CSA não tá podendo movimentar as contas do clube, então isso também inviabiliza muita coisa. E aí acaba mexendo até em como o executivo vai poder manusear toda a situação, né? Como é que ele vai gerir e como é que ele vai tocar esse projeto, né? Quem é que vai ser o nome do técnico, né? Os jogadores, né, que virão aí para o CSA, né, que atendem aí ao que o técnico pede. Enfim, é preciso ser visto tudo isso, né? O nome do Oliveira Canindé, inclusive, apareceu muito na mídia esses dias, né? Mas até então não se sabe, né, se realmente o CSA está olhando para isso, essa junta, né, está olhando para ele. Como ele tem aparecido, né, a gente fica sempre de olho, mas ainda não tem nada muito certo não, tá? E ele tem ficado de fora realmente dos holofotes, né, o Oliveira Canindé. Então, trazendo aqui para o executivo, vai ser o Bonatelli? Não se sabe. Não se sabe porque ainda precisa dessas respostas e esperamos que essas respostas sejam dadas amanhã. Que amanhã se tenha um posicionamento, um direcionamento, e aí sim você já começa a olhar. Tem que ver também a situação do Robson Rodas. Ele desistiu de desistir. Eu falei também isso no vídeo de ontem, tá? Ele vai tentar via mandado de segurança, né? A presidência de volta, segundo o Emerson Júnior. Então, a presidência de volta não, né? Tentar assumir aí a presidência, já que ele é o vice-presidente, mas não formalizaram toda a situação, mas tem foto da solenidade que fizeram, né, para ele ser empossado, enfim, tem tudo. Não, a ata foi que sumiu, perderam as atas. Mas trazendo aqui de volta para o executivo, talvez a primeira peça que você tem que mexer para o seu tabuleiro pós você definir quem é que vai gerir o CSA. Ele tem que ter uma boa agenda, né? Ele tem que saber lidar muito bem com o grupo, né? Ele vai ter que ter aí um bom relacionamento, né? Aí é interessante, né, que ele tenha um bom relacionamento aí com o seu técnico. Então, é uma decisão muito importante, não dá para ser tomada de maneira apressada, mas o CSA não pode perder tempo. Então, tudo isso aí precisa ser revisto, mas o fato é, os últimos acontecimentos mostram que os executivos aqui, poucos têm dado certo. A gente citou aqui o Ítalo Rodrigues e o Pastan na primeira passagem. Dá pra gente colocar o Bonatelli aqui? Dá, mas também foi um contexto em que o CSA tinha que fugir de um rebaixamento. Não era o principal objetivo do clube, mas também não permaneceu, né, para o ano seguinte. Jadson Oliveira, ele tava junto com o Bonatelli, como eu falei, era uma gestão compartilhada aí, tinha Bonatelli, tinha Jadson, tinha Luciano Lessa, mas no final das contas fica muito o último recorte, e o último recorte é péssimo, é desastroso. É um rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. É menos de uma mão aí os técnicos que vêm dado certo no CSA nos últimos tempos, e com a rotatividade muito alta. Então é preciso que olhe-se muito bem para essa figura. E aí eu tô chamando a atenção para isso. É uma figura muito importante. É preciso que se tenha inteligência na hora de escolher essa figura. Porque ela vai ditar muito, ou vai ajudar muito nesse planejamento aí para 2026. Para o projeto do CSA de 2026, que, como eu já falei várias vezes, inicia-se já no Campeonato Alagoano. O Campeonato Alagoano do CSA, esse ano, tem que ser melhor do que os outros. Paulo, mas o CSA vem de um rebaixamento. Problema. Quem assumir tem que entregar um campeonato alagoano melhor do que foi nos últimos anos, pensando em planejamento para os anos seguintes. Tranquilo, meu povo? Mas essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários a sua. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto. Valeu e até amanhã. Tchau, tchau.